Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Resolva em reais a equação. Cosseno ao cubo de x menos cosseno de x é igual a zero. Bom, cosseno ao cubo de x é a mesma coisa que eu falar cosseno de x tudo elevado ao cubo. Eu tenho aqui cosseno e cosseno. Eu posso fazer o quê? Fazer uma fatoração, o fator comum. O que tem em comum entre esses dois? O cosseno de x. Então, cosseno de x seria o fator comum. Lembrando, fator comum sempre vezes. Vezes quem? Cosseno ao cubo de x dividido por cosseno de x. Vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de x. A mesma coisa da potenciação. Mantém a base e subtrai o expoente. Menos cosseno de x dividido por cosseno de x vai dar 1. Isso aqui é igual a zero. Feita a fatoração, o que eu tenho aqui? O número vezes o outro. O resultado é igual a zero. Ou porque o primeiro é igual a zero, ou porque o segundo é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Então, então posso falar que cosseno de x é igual a zero, ou cosseno ao quadrado de x menos 1 também é igual a zero. Vou isolar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno de x tudo elevado ao quadrado, eu posso mandar a potência para o segundo membro. Lembrando a operação inversa. Então, seria cosseno de x é igual, o quadrado foi para lá, operação inversa, raiz quadrada. Então, seria cosseno de x igual mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, cosseno de x é igual a 1, ou cosseno de x é igual a menos 1. Então, com isso, eu tenho para a equação cosseno ao cubo de x menos cosseno de x igual a zero, como sendo cosseno de x igual a zero, cosseno de x igual a 1, ou cosseno de x é igual a menos 1. Agora eu vou estudar cada um desses casos na minha circunferência trigonométrica. Que ângulo que o cosseno dele dá zero, que ângulo cosseno dele dá 1 e que ângulo cosseno dele dá menos 1. Então, tem aqui minha circunferência trigonométrica de raio 1. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, cosseno de x é igual a zero. Quando eu tenho aqui o ângulo de π sobre 2, que é 90 graus, se eu fizer a projeção dele lá no eixo x, que é o cosseno, dá zero, vai nem para a direita e nem para a esquerda. Então, cosseno de π sobre 2 vai dar o quê? Zero. E o ângulo de 3π sobre 2, se eu projetar o cosseno dele, olha lá, a projeção laranja, também vai dar zero. Então, quando eu estou lá no π sobre 2 ou 3π sobre 2, o cosseno dele é zero. E quando o cosseno de x é igual a 1? A 1, o cosseno dele seria esse segmento aqui verde, projeção sobre o eixo x. Cosseno de que ângulo dá 1? Ou é zero ou 2π. Então, cosseno de 0 de 2π é 1, essa projeção verde. Cosseno de que ângulo dá menos 1? Menos 1 seria aqui, essa projeção verde. Cosseno de que ângulo dá menos 1? É o π. Cosseno de π é o quê? Menos 1. Então, notem que o 0, o π sobre 2, o π e o 3π são soluções para esta equação.
Só que também, como eu resolvo em reais, eu tenho todos os seus arcos côncavos. Então, côncavo de 0, côncavo de π sobre 2, côncavo de π de 3π sobre 2 é a solução desta equação. Então, lá, esses pontos dividem a circunferência em 4 parques iguais. 4 parques de 90 graus. Então, 4 parques iguais de π sobre 2. Então, posso falar que a solução seria o x pertence aos reais, tal que, note que o x é igual a k vezes o π sobre 2. Porque se eu pegar quantas voltas eu quiser sobre π sobre 2, eu tenho a solução da minha equação. Lembrando que esse k pertence aos inteiros. Está aqui. Então, ou seja, é π sobre 2 porque qualquer resposta que seja múltiplos de π sobre 2 é a solução para esta equação. Está aqui a resposta. X pertence aos reais, tal que o x é igual a k vezes π sobre 2, com k pertencendo aos inteiros. Muito obrigado e até a próxima.